Estamos aqui hoje exatamente para avançar no nosso discernimento perante a dor. Porque temos vivido dores intensas na família, no círculo de amizades, no país e no mundo, dores objetivas e dores subjetivas, que são aquelas geradas pela maneira desequilibrada com a qual nós enfrentamos as dores objetivas. Nós estamos especialistas nisso porque o Brasil está tudo indica, entre os países que pior enfrentaram a pandemia. Desvios de compra de insumos de saúde, na instalação de hospitais de campanha, desvios na indicação e na fabricação de medicamentos. Muitas instituições, inclusive antes respeitáveis, foram apontadas como apressando mortes de pessoas para diminuir os custos. Olha aonde temos chegado com a pandemia. Ela mostrou ou não mostrou quem é quem? Isso no âmbito dos ministros, presidente, governadores, prefeitos, mas também no âmbito empresários, políticos, agentes públicos de todos os tipos, mas também no âmbito da saúde, da família, do círculo de amizade mais próximo. Profissionais de saúde desviando vacinas, fingindo dar vacinas. Olha aonde nós fomos cair. Profissionais de saúde indicando medicamentos sem eficácia comprovada. Isso nunca foi discutido por nós, tal vacina ou tal medicamento. Sempre confiamos nos médicos, que sempre erraram muito, mas permanecemos confiando nos médicos. Agora tudo virou ideologia, todos receitam medicamentos, todos se julgam capazes de receitar oficialmente medicamentos. E nós que tanto confiávamos até agora nos médicos, passamos a confiar em disque-disque, em notícias de internet, em boatos, em fofocas. E pior do que tudo isso, a desconfiar de Deus, da prevalência, da existência de uma lógica superior e profunda a todos os fatos, que, como se diz no Oriente, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Como Jesus disse no Evangelho, todos os fios de nossas cabeças estão contados. Tudo é perfeitamente justo. Ainda que em tudo requeira o nosso movimento, a nossa atitude, a nossa mobilização pelo melhor. Então, uma pessoa que sofre, evidentemente, se ela não concorreu para esse sofrimento, se ela não colaborou para a vinda desse sofrimento nessa vida, evidentemente vem de outras vidas. Isso é cristalino, lógico. Senão não há justiça, não há bondade de Deus. Mas todo ser que sofre, das árvores da Amazônia e do Pantanal, as búfalas de Brotas, os animais abandonados de todo tipo, a todos os seres humanos, é claro, independente de raça, classe, credo,
sexo. Todos eles são da nossa conta, porque a lei maior do universo, acima mesmo da lei de causa e efeito que explica tanto sofrimento, acima da lei de causa e efeito está a Constituição Universal. A lei de amor que Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, chama de lei do amor sagrada e única. Há uma constituição universal, há um sentido profundo em tudo que acontece em nossas vidas. Tudo que acontece é um chamamento, é um convite ao amor, à solidariedade, à compaixão, ao serviço. Deixemo-nos preencher e transbordar dessa vontade, dessa sensibilidade de empatizar, de ter compaixão e empatia por todos aqueles que nos cercam, por toda a dor que chegar até nós. E se estamos, e como estamos, na constante iminência por novos perigos, por novas situações, precisamos de um novo olhar, desse olhar de fé, da fé raciocinada que entende as leis através das quais Deus age em nossas vidas, que compreende a lógica profunda e que, compreendendo essa lógica, aceita, enfrenta, ressignifica tudo à sua volta e aprende e se cura com tudo. Essa atitude é ultra necessária. Conquistemos, investamos nosso tempo, nossos estudos, nossa compreensão, nossa reflexão para entender a lógica profunda da vida e assim ter mais lucidez, ter mais coragem, ter mais atitude para enfrentarmos tudo o que tivermos que enfrentar. Hoje viemos, continuando no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, entender as luminosas contribuições de Allan Kardec no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje, avançando para o Num Perigo Iminente, o item 34 desse capítulo 28. Como orar diante de um perigo iminente? Que atitude devemos ter diante dos perigos da vida? Preciosa ferramenta que nos fará ganhar forças no momento oportuno. É uma oração curta. Na verdade, diante de um perigo iminente, nós precisamos ter atitudes efetivas, rápidas, eficazes. Um Deus me ajude pode ser mais efetivo do que uma prece angustiada e ansiosa, se o Deus me ajude for sentido, for visualizado, for recebido no coração e na mente como a água viva que Jesus é para toda a humanidade. Vamos então ver a contribuição de Kardec, o que Kardec nos traz para essas situações de perigo iminente. Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Não é verdade? Que coisa preciosa! Nós vivemos alienados da verdade óbvia de que todo aquele que nasce morre, de que estamos todos, absolutamente todos, destinados a morrer. Apesar de tão óbvio, vivemos como se nunca fôssemos morrer. Como se nunca, usamos os recursos como se nunca tivéssemos que prestar contas.
comemos em prejuízo das nossas vidas, bebemos, vivemos em prejuízo das nossas vidas, nem respirar direito nós respiramos. Não é incrível isso? Pelos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que a sustenta por um fio que pode se partir no momento em que nós menos esperarmos. E às vezes nem precisa ser um perigo iminente a nós mesmos, uma morte inevitável a um artista, como foi o caso da Marília Mendonça e tantos outros. Chacoalha as nossas convicções, nos chama a reflexão sobre a vida e sobre a morte, sobre a fragilidade de tudo, sobre a importância de vivermos o presente, de nos dedicarmos a cada momento vivido. Não é assim? Se examinar a natureza e as consequências do perigo, ver-se-á que o mais frequentemente essas consequências, se houvessem ocorrido, teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Examinar os perigos, examinar as mortes, aprender com os perigos e as mortes de estranhos, de parentes, de amigos, de amores, com os perigos que nos ameaçam. Olhar e estudar as sombras é absolutamente fundamental para todos nós. Como um médico é sinal, é orientação da sua atuação, do seu diagnóstico, o estudar a dor, nós também temos que estudar os nossos inimigos, nossos incômodos, nossos perigos, porque todos eles são espelho, trazem uma oportunidade única de autoconhecimento, de autopercepção, de autoaprendizado e de autocura. Não é mesmo? Repetindo, se examinar a natureza e as consequências dos perigos, das adversidades, dos inimigos que mais nos incomodam, ver-se-á que o mais frequentemente essas consequências, se houvessem ocorrido, teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Nenhum inimigo corpóreo ou incorpóreo, com corpo ou sem corpo, vem à toa até nossas vidas. Ele sempre é consequência de alguma coisa. Uma doença, mesmo aquelas para a qual nós nada contribuímos nessa vida, é consequência de desarmonias plantadas por nós em outros momentos. Então, brigar com os inimigos, brigar com as aparentes adversidades, brigar com a vida é infantil, é ignorância. Combatamos a ignorância, aprendamos, estudemos e conquistemos a aceitação, que nos libertará dessa briga, dessa guerra com a vida e com os outros, que tanto nos vitimizam, tanto nos entristecem, tanto nos adoentam. Não é? Vamos à prece então. Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo guardião, socorrei-me. Para um perigo iminente, Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo guardião, socorrei-me. Se devo sucumbir, que a vontade de Deus seja feita. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se eu for salvo, que o resto da minha vida
repare o mal que pude fazer e do qual me arrependo. Frequentemente, passar por situações de perigo, ser salvo por situações de perigo, leva as pessoas a renascerem com uma profunda vontade, às vezes mais superficial, às vezes que se esvai em poucos dias, às vezes mais profunda e real, vontade de refazer as crenças, refazer os valores, reparar os males cometidos, arrepender-nos e transformar-nos. Que os perigos iminentes nos tragam uma transformação urgente. Para agora, sempre no sentido da sensibilização, da compaixão, da fraternidade e do amor. Que assim seja, meus amigos. Aproveitemos as provas, aproveitemos os perigos, as dores e até as mortes para nos espiritualizar, lá onde nenhuma morte pode nos atingir, lá no âmago do ser, nos vestindo de boa vontade, nos descobrindo amor, porque Deus é amor e nós somos deuses. Graças a Deus, que assim seja o quanto antes e o quanto mais profundamente para você e para mim. Se for possível, estaremos juntos amanhã às 18 horas também. Grande abraço, muito bom aprendermos, nos prepararmos, nos sensibilizarmos a caminho de nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. Até a próxima!